Olá, vamos direto ao ponto hoje para falar de um tema que, nossa, sempre gera muita conversa, muita polêmica: a reencarnação. Mas e se a gente olhasse para isso de um jeito diferente? Não como uma crença, sabe? Mas como algo que a ciência poderia de fato investigar. Pois é, essa é a grande questão, né? Será que dá para testar? É isso que a gente vai fazer aqui. Deixar um pouco a fé de lado e, olha, seguir as pistas, as evidências, para ver até onde a gente consegue chegar com uma lente mais científica. Beleza, então. Bora lá. O ponto de partida é uma ideia bem ousada, eu diria. A de pegar esse conceito que é super espiritual e transformar ele em algo que a gente possa analisar, que a gente possa estudar de verdade. Essa é a linha de pensamento de pesquisadores como Bob Good. A ideia dele é bem simples, na verdade. Vamos parar de tratar a reencarnação como algo que se acredita ou não. A pergunta deixa de ser, você acredita nisso? E passa a ser, tá, mas o que a gente consegue verificar? É uma virada de chave, né? Muda tudo. E a primeira pista, a primeira evidência forte, vem de um lugar que, olha, é bem inesperado. Crianças. Crianças bem pequenas que, de repente, começam a ter memórias. E que memórias! Super detalhadas, de vidas que, simplesmente, não eram delas. E não é um caso ou outro, não. A gente está falando de um volume de dados, assim, impressionante. São milhares de relatos do mundo todo e todos com um padrão bem curioso. Crianças, ali entre 2 e 5 anos, que mal começam a falar e já saem descrevendo pessoas, lugares, acontecimentos, coisas que elas não teriam a menor condição de saber. Agora, o que faz isso ser levado a sério é o método, o rigor. Não é só uma história vaga que a criança conta. Não, não. Os pesquisadores vão lá, anotam tudo: nomes, lugares, como as coisas aconteceram, e aí começa um trabalho que parece de detetive mesmo. Eles vão atrás para confirmar cada detalhe. E o pulo do gato é esse: confirmar informações que a criança e nem a família dela teriam como saber de jeito nenhum. Olha, se essas histórias de memória já são de cair o queixo, a coisa fica ainda mais bizarra. A investigação vai para um outro nível. A gente sai do campo da mente, do psicológico, e vai para o corpo, para o físico mesmo. E é exatamente aqui que essa hipótese toda ganha uma força, assim, absurda. Porque agora a gente está falando de provas que dá para ver, dá para tocar, evidências físicas no corpo da criança. Pensa só na cena. Uma criança nasce com uma marca de nascença bem específica, num lugar exato do corpo. Aí os pesquisadores descobrem que essa marca bate certinho com um ferimento fatal. Um ferimento documentado num laudo de autópsia da pessoa que a criança disse que foi na outra vida. Qual a chance disso ser só coincidência? É mínima, né? É algo que a biologia tradicional, olha, simplesmente não consegue explicar. Ok, então a gente tem as evidências. Os fatos estão aí. Mas como? Qual é o mecanismo por trás disso? Como é que uma informação, tipo a de um machucado, passa de um corpo para outro? Para tentar entender isso, a gente precisa de uma teoria, de um modelo. Essa é a pergunta de US$ 1 milhão. A ciência viu o que acontece, mas agora a gente precisa tentar entender como acontece. E é nesse ponto que as observações, os dados coletados, começam a conversar com umas teorias mais antigas, mais espirituais até. É aí que entra a ideia de um teórico chamado Arthur Paul. A teoria dele é bem fora da caixa, de natureza mais espiritual, mas ela oferece uma estrutura que, curiosamente, se encaixa bem com o que foi observado. A ideia é mais ou menos assim: existiria um tipo de molde energético, uma planta baixa do corpo, que não morre com a gente, e essa planta baixa serviria de guia para formar o corpo novo. Faz sentido, né? Se acontece um trauma muito forte nesse molde, essa marca poderia aparecer no corpo físico. E agora, olha só que interessante, é aqui que as duas pontas se encontram. De um lado, a evidência científica do Bob Good. Do outro, a teoria espiritual do Arthur Powell. E as coisas se encaixam de um jeito impressionante. Onde a ciência vê a marca física, né, a marca de nascença, a teoria fala de átomos permanentes, que guardariam a memória de um trauma. Onde a ciência fala num veículo para a consciência, tipo um software num hardware novo, a teoria descreve o corpo astral, aquele molde energético. Até a ideia de como o trauma persiste e como ele é transmitido tem um paralelo direto. É uma correspondência, assim, fascinante para dizer o mínimo. Tá, e o que tudo isso significa no fim das contas? Bom, as implicações são gigantescas. Se esse modelo tiver algum fundo de verdade,
Ele vira de cabeça para baixo tudo que a gente acha que sabe sobre o que é a consciência. Aí a gente chega no ponto principal. Talvez a consciência não seja algo que o cérebro cria. Talvez o nosso corpo seja só o hardware, a máquina. E a consciência? A consciência seria o software, o programa que roda nessa máquina. Um programa que não se apaga quando o hardware fica velho. Ele pode ser, digamos, transferido para uma máquina nova. E olhando por esse ângulo, a reencarnação ganha um novo sentido, né? Deixa de ser só um ciclo sem fim. Ela se torna um processo de evolução. Um jeito da consciência ir aprendendo, amadurecendo, melhorando a cada nova experiência física. As lições de uma vida seriam, de alguma forma, levadas para a próxima. E para fechar, fica essa provocação. Essas evidências todas nos forçam a questionar o básico. Sabe, o que é a vida? O que define quem a gente é? Será que a resposta está só na nossa biologia, nos nossos genes? Ou será que existe um software por trás de tudo? Uma informação que vem antes e que ajuda a moldar o hardware? A pergunta, por enquanto, continua no ar.